Por milhares de anos, as pessoas conheciam apenas os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que podiam ser vistos por meio de telescópios simples ou até mesmo a olho nu, se as condições fossem boas. Mas, no final do século XVIII, um famoso astrônomo, William Herschel, descobriu um novo planeta de cor azul gelada. No início, as pessoas pensaram que se tratava de uma estrela, mas depois perceberam que era um planeta. Hoje, o conhecemos como Urano, que está mais de 19 vezes mais distante do Sol do que a Terra. É tão longe que leva 84 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Esse astrônomo também descobriu muitas outras coisas interessantes no espaço, como estrelas duplas e nebulosas. Em meados do século XIX, os cientistas notaram que algo puxava Urano e estranhamente atraía sua órbita. Eles pensaram que deveria haver outro planeta por lá e usaram a matemática para prever onde ele estaria. Finalmente, em 1846, encontraram Netuno com o auxílio de um telescópio. Ele era muito tênue para ser visto a olho nu porque estava muito distante do Sol. Era tudo muito empolgante. Quem sabe quantos outros planetas poderiam estar lá à espreita na escuridão do nosso sistema solar? Em meados de 1800, os astrônomos notaram que algo incomum estava acontecendo no céu. Um planeta pequeno e rochoso chamado Mercúrio estava se comportando de forma estranha. Ele não seguia a órbita previsível que se esperava. Um dos astrônomos era um brilhante cientista francês, Urbain Le Verrier. Ele apresentou uma teoria de que poderia haver outro planeta em nosso sistema solar que ninguém havia descoberto ainda e que estaria localizado em algum lugar entre Mercúrio e o Sol. Esse corpo celeste hipotético, que o astrônomo chamou de Vulcano em homenagem ao deus romano do fogo, teria uma superfície incrivelmente quente e poderia ser uma possível explicação para o estranho comportamento de Mercúrio. Le Verrier nunca afirmou com certeza que Vulcano era realmente a única coisa que estava perturbando a órbita de Mercúrio, mas, empolgados com a possibilidade de descobrir um novo planeta, astrônomos de todo o mundo aceitaram a ideia de Vulcano. Para algo que não existia, as pessoas se empenharam em desenvolver ideias e obter informações sobre ele. Alguns cientistas não achavam provável que tivessem deixado passar outro planeta tão grande quanto Mercúrio. Teria sido difícil não vê-lo até então, mas havia uma pequena chance de existir um menor dentro da órbita de Mercúrio que estivesse muito próximo do Sol e que não pudesse ser visto. Uma teoria dizia que estava a cerca de 20 milhões de quilômetros de distância da nossa estrela. Mercúrio é o planeta com a órbita mais excêntrica em nosso sistema solar, mas o ponto mais próximo que chega do Sol é cerca de 46 milhões de quilômetros. Isso significa que Vulcano estaria a menos da metade dessa distância. A teoria prosseguiu dizendo que, se ele existisse, orbitaria nossa estrela a cada 19 dias e 18 horas e sua trajetória estaria inclinada cerca de 12 graus em relação a de outros planetas em nosso sistema solar. A posição de Vulcano, em seu ponto mais distante do Sol, ainda estaria muito próxima dele para ser vista a olho nu, mesmo durante o crepúsculo. A única chance de avistá-lo seria durante um eclipse solar ou quando passasse em frente ao Sol, o que, conforme a teoria, aconteceria de 2 a 4 vezes por ano. Havia uma teoria de que esse planeta misterioso estava tão próximo do Sol que só poderia ser visto durante um eclipse solar total, quando a Lua bloqueava o brilho ofuscante da estrela. Assim, toda vez que havia um eclipse, os cientistas olhavam para ela, na esperança de vislumbrar Vulcano. Os pesquisadores estavam se esforçando muito, mas não importa o que fizessem, não conseguiam encontrar esse planeta misterioso. Alguns astrônomos afirmaram tê-lo visto durante eclipses, mas ninguém jamais conseguiu confirmar ou encontrar evidências disso. A teoria de Vulcano foi deixada à espera de tempos melhores. Einstein tinha uma ideia diferente. Você conhece a teoria da relatividade geral dele, certo? Foi então que ele afirmou que a gravidade não era um tipo de força natural, mas um resultado da curvatura do espaço-tempo devido à presença de objetos espaciais gigantes, como planetas e estrelas. Os planetas giram em torno do Sol em sua órbita normal, porque o espaço-tempo é curvo. Isso significa que eles estão meio que caindo em direção à estrela central do nosso sistema solar. Albert Einstein tentou explicar a órbita incomum de Mercúrio usando sua própria teoria da relatividade. Diferente dos outros planetas de nosso sistema solar, a de Mercúrio não era tão circular. Em vez disso, parecia oscilar levemente, como se houvesse uma força invisível puxando-o para longe.
O genial cientista disse que isso poderia estar acontecendo porque a gravidade maciça do nosso Sol estaria, na verdade, curvando o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Ele afirmou ser possível que essa situação tenha alterado um pouco a órbita de Mercúrio. A comunidade científica levou algum tempo para testar essa teoria, mas ela acabou parecendo ser a mais plausível. Embora a teoria de Einstein tenha nos dado uma explicação mais elegante para a estranha órbita de Mercúrio, alguns cientistas ainda mantinham a esperança em Vulcano. Foi especialmente difícil abandonar a ideia sobre ele, porque Mercúrio também é realmente difícil de ver de onde estamos. Porém, mais tarde, cada vez mais cientistas começaram a aceitar a teoria de Einstein acima de sua imaginação e observavam um eclipse solar total, especificamente para testar a teoria da relatividade de Einstein, não por causa de Vulcano. Este não foi o único planeta hipotético sobre o qual todos estavam falando. Na era mais recente, alguns acreditam que poderia haver um outro misterioso à espreita na parte externa de nosso sistema solar. Porém, é mais provável que este exista. Ninguém o viu diretamente ainda, mas simulações de computador mostram que o chamado Planeta 9 ou X provavelmente está em algum lugar além de Netuno. Ambos podem ser semelhantes em tamanho. O planeta X pode ser 10 vezes mais massivo do que a Terra e circular em torno da nossa estrela em uma forma alongada, além de estar em média 20 vezes mais distante do Sol do que Netuno. Um ano lá pode durar de 10 mil a 20 mil anos terrestres. Em comparação, um ano em Netuno leva 165 anos terrestres. Algo tão grande se movendo além desse planeta poderia explicar as órbitas incomuns de objetos menores no cinturão de Kuiper. Esta é a área do nosso sistema solar, além de Netuno e onde ele orbita. É muito provável que existam muitos asteroides, cometas e outros corpos menores lá, a maioria feita de gelo. Havia outro planeta hipotético chamado Nibiru. Você lembra dos rumores de que o mundo poderia acabar em 2012? Um dos cenários populares era Nibiru, que, segundo alguns, atingiria a Terra no final do ano. É claro que não aconteceu nada. Ainda estamos aqui! Mas a ideia parecia interessante. As histórias começaram na década de 1970, quando um homem chamado Zecharia Sitchin mencionou Nibiru em seu livro O 12º Planeta, afirmando que ele orbita o Sol a cada 3.600 anos. Mas não há nenhuma chance de um corpo celeste com uma órbita tão excêntrica não perturbar outros planetas em nosso sistema solar com sua gravidade. E se ele realmente estivesse chegando tão perto da Terra em 2012, deveríamos ser capazes de vê-lo a olho nu. Alguns cálculos simples mostraram que Nibiru teria sido quase tão brilhante quanto Marte em seu ponto mais escuro e mais brilhante do que as estrelas mais fracas que você vê de uma cidade. Bem, talvez tenhamos mais sorte nos próximos 3.500 e poucos anos. Em 2011, apareceu um cometa chamado Elenin, que muitas pessoas pensaram que poderia ser Nibiru. Mas quando olhamos para cometas e planetas por meio de um telescópio, vemos que eles têm uma aparência diferente. Um cometa tem uma coma, que é uma atmosfera de gás, juntamente com uma cauda, algo que um planeta não tem. Além disso, ele não se chocou com a Terra. Chegou muito perto do nosso Sol e se desintegrou. Os pedaços que sobraram continuarão a se mover em direção ao sistema solar externo pelos próximos 12 mil anos. Escuro, misterioso e frio. É assim o espaço, cheio de cometas, asteroides, planetas e estrelas. E mais uma coisa que está escondida ao longe, bem além de Plutão. Sim, esse pode ser o 9º planeta do Sistema Solar, aquele que as pessoas passaram séculos imaginando. O IRAS, acrônimo em inglês para Satélite Astronômico Infravermelho, coletou dados interessantes em 1983. E eles podem ser a prova de que o planeta 9 está escondido lá. Ninguém sabe ao certo se ele existe mesmo, mas essa descoberta ajudou a construir um modelo para entender melhor esse possível planeta. E em 2016, os cientistas descobriram que alguns objetos espaciais pequenos estavam orbitando de um jeito estranho no cinturão de Kuiper, a região externa do nosso sistema solar. É um anel com formato de donut, cheio de resquícios de quando nosso sistema solar estava se formando. Os objetos nessa região do espaço possuem órbitas estranhas, como se um corpo grande com uma forte gravidade os estivesse puxando para longe. Toc toc, planeta 9 de novo.
Segundo teorias, ele pode ter de 5 a 10 vezes a massa do nosso e pode estar até 20 vezes mais longe que Netuno. A unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. Plutão está a cerca de 40 unidades astronômicas do Sol. Mas o planeta 9, se ele realmente existir, fica entre 400 e 800 unidades astronômicas de distância. Seriam necessários de 10 a 20 mil anos terrestres para esse corpo espacial misterioso completar uma única volta ao redor do Sol. Isso torna mais difícil sua captura. Há uma teoria que diz que o planeta 9 pode ter sido formado entre as órbitas de Júpiter e Netuno, igual o resto dos gigantes gasosos do nosso sistema solar. A força gravitacional de um desses dois provavelmente o tirou de sua órbita. Ah, não! Aí ele pode ter ido parar longe dos outros 8 que conhecemos e acabou virando um lixo gelado bem pequeno no começo. Mas à medida que o tempo passou, limpou sua órbita dos pedaços congelados de rocha e poeira e finalmente se transformou em um planeta de verdade. Outra teoria diz que esse pode ser um planeta que outra estrela perdeu pelo caminho enquanto estava passando perto do nosso sistema solar. De qualquer forma, ele provavelmente não reflete tanta luz solar, já que está muito distante. E os astrônomos não têm certeza sobre onde exatamente devem procurá-lo. O espaço é escuro, misterioso, infinito, obviamente. Mas se encontrarmos o planeta 9 algum dia, ele será a primeira prova sólida de que há mais em nosso sistema solar do que imaginávamos. Agora vamos falar sobre um exoplaneta interessante que fica a apenas 90 anos-luz de distância de nós. Um exoplaneta geralmente é um planeta que fica fora do nosso sistema solar. Este tem uma atmosfera com nuvens de água. Um ano ali dura 24 dias terrestres. E ele viaja ao redor de uma estrela anã vermelha, que é muito menos brilhante e menor que o nosso Sol. É por isso que, embora esteja 8 vezes mais próximo de sua estrela do que estamos do nosso Sol, a temperatura lá é parecida com a que temos aqui. Seu tamanho é parecido com o de Netuno. Também é menos denso, o que significa que é composto por mais gás, ao contrário da Terra, que é feita de rocha. A temperatura média lá é de 60 graus, o que o torna um dos exoplanetas pequenos mais frescos que já descobrimos. E quanto mais frio, maior a chance de encontrarmos nuvens em sua atmosfera. Pesquisadores descobriram mais de 4.000 exoplanetas, mas todos foram encontrados dentro da Via Láctea, pelo menos até agora. Pela primeira vez, os astrônomos podem ter avistado um fora da nossa galáxia. Eles o chamaram de M51 ULS-1, que fica localizado na galáxia Whirlpool, que tem formato espiral e se localiza a 28 milhões de anos-luz de distância de nós. Um dia, uma jovem estrela gigante e bonita ficou presa em uma dança gravitacional com uma coisa que poderia ser uma densa estrela de nêutron, que é o núcleo colapsado de uma estrela gigante, ou um buraco negro. Esse parceiro de dança tinha uma gravidade incrivelmente forte e estava engolindo a estrela, rasgando seu plasma com voracidade. Aí uma coisa inusitada aconteceu. Um objeto desconhecido, talvez do tamanho de Saturno, passou e acabou bloqueando nosso sistema solar desse confronto. Agora, ninguém consegue ver o que está rolando, mas esse pode ser o planeta mais longínquo que já descobrimos. Existe um recém-descoberto fora do nosso sistema solar. Com o tamanho de Júpiter, orbita 2 estrelas. E, como podemos observar daqui, atravessa na frente de ambas. A volta completa ao redor delas, que significa 1 ano, leva aproximadamente 200 dias terrestres. Ao descobrirem o planeta anterior, os cientistas também viram que ele tinha um companheiro inusitado. Trata-se de um Júpiter extra quente, com uma órbita ultra apertada ao redor da estrela. 1 ano lá dura menos de 2 dias na Terra. Esse planeta possui uma órbita com um formato super esquisito. Além disso, viaja na direção oposta da rotação de sua estrela. Se você pudesse viajar para 57 anos-luz de distância da Terra, veria uma coisa rosa escondida na escuridão. À medida que se aproximasse, ela se tornaria maior e ainda mais fascinante. Sim, é um planeta cor de magenta, localizado a poucos bilhões de quilômetros de seu Sol e um dos mais jovens que os cientistas já descobriram. Ele só tem entre 100 e 200 milhões de anos de idade. É formado por um gás rosa parecido com o de Júpiter. Então, se você pudesse voar para perto de sua superfície, esse gás envolveria seu corpo como se fosse uma névoa espessa. Você está se aproximando cada vez mais, indo mais fundo e o gás está ficando mais escuro, com um tom avermelhado. E veja só como é o núcleo dali. É super quente.
Por causa dessa alta temperatura de 240 graus, esse carinha parece um forno. O calor é o que o faz brilhar tanto. Você percebe que o céu também é rosado, com nuvens feitas de gotícula de água congelada, parecidas com as nossas. Existe um exoplaneta com a metade da massa da Terra e é um dos menores que já encontramos fora do nosso sistema solar. Seu diâmetro é de 9.000 quilômetros. Como comparação, o da Terra é de 12.700 quilômetros. Esse corpo espacial é composto em sua maioria por ferro, parecido com Mercúrio, que tem um grande núcleo de ferro e uma crosta muito fina, o que o torna diferente do nosso sistema solar. Nas primeiras etapas de sua existência, ele colidiu com algum corpo celeste pelo menos uma vez. Esse choque afastou suas camadas externas, por isso só restou seu firme núcleo de ferro. Talvez esse pequeno exoplaneta também tenha participado de uma gigante colisão espacial que provavelmente levou o manto dali para longe, deixando grande parte de seu núcleo de ferro. Ou talvez isso seja apenas o que restou de um planeta gasoso que tinha o tamanho de Netuno. A atmosfera pode ter sido mandada para longe por, digamos, uma quantidade gigante de radiação vinda da estrela. Esse planeta está a apenas 31 anos-luz de distância de nós, e o dia lá dura menos de 8 horas terrestres. Ele é só um pouquinho maior que Marte. As pessoas provavelmente jamais viverão nesse lugar, por causa de sua temperatura extrema, que pode chegar a 1.500 graus. Pode haver até lava derretida no lado que fica virado para sua estrela. Temperaturas assim são altas o suficiente para evaporar qualquer atmosfera. Então, esse corpo espacial pode ter tido uma no passado. Geralmente, gigantes gasosos, como Júpiter, não conseguem abrigar vida por causa de suas condições climáticas, temperaturas e pressão extremas. E não há blocos de construção da vida por lá. Mas alguns menores, como a Terra, possuem mais ingredientes essenciais como oxigênio e água líquida. Além disso, possuem climas mais amenos e outras condições favoráveis. Mesmo assim, nem todos são capazes de abrigar vida. Não é nada fácil encontrar um local com condições semelhantes às que temos aqui. Ou, pelo menos, com as que permitam que a vida se desenvolva. Mas apresento o Kepler-22b. Uma de nossas descobertas mais promissoras. Ele fica a 600 anos-luz de distância de nós, tem o dobro do tamanho daqui, com temperaturas de 22 graus. E se encaixa na categoria Super-Terra, da qual faz parte um grupo de planetas diferentes de tudo que temos em nosso sistema solar. Eles são mais massivos que a Terra, porém mais leves que gigantes de gelo como Urano ou Netuno. Podem ser compostos por rocha, gás ou uma mistura dos dois. Kepler-22b está dentro da zona habitável de sua estrela-mãe, que é menos brilhante do que nosso Sol. Ele provavelmente possui um núcleo rochoso e pode ter um oceano, mas que não abriga nenhuma vida. Pelo menos, não que a gente saiba.